Ouvintes, recebam a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de despertamento para todo o povo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos falar a respeito dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Vamos bater nessa tecla mais uma vez. Eu quero agradecer a todos os irmãos, a todos os nossos seguidores. Louvado seja Deus pelo apoio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você que tem se inscrito no canal, continua inscrevendo-se nesse canal, porque o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus e alcançar almas. Louvado seja Deus para o reino de Deus. Muito bem. Mas vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu não posso deixar de ler esse texto da palavra de Deus que se encontra aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sinais da destruição de Jerusalém e também do fim do mundo. Quando Jesus ia saindo do templo, se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe perguntarem ou para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Estando assentado no Monte das Oliveiras, de frente do templo, louvado seja Deus, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo. Olha que pergunta interessante, né? Jesus respondeu e disse-lhe: cautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. É uma advertência aqui, né? Jesus está dizendo: muitos virão ao meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Todas as gentes. Não é só um grupo de pessoas aqui. Então virá o fim. Até aí, até o versículo 14, para nós meditarmos nessa palavra gloriosa. Ensinamento da palavra de Deus. Aqui Jesus ele fala sobre guerras. Versículo de número 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Observa se esses não são sinais da sua vinda. Guerra e terremoto são coisas que assinalizam a vinda dele. Conflito que o mundo vive na atualidade. Observamos os Estados Unidos hoje fazendo alerta sobre ataque da Rússia à Ucrânia. E Jesus diz aqui, louvado seja Deus, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, Rússia e Ucrânia. Louvado seja Deus. Qual é os resultados da guerra? Primeira coisa, quebrar a economia mundial. Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar aqui um versículo que Jesus diz que vai haver fome, peste, terremoto, em vários lugares, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Então vocês observam que o resultado da guerra quebra a economia, já há algumas reportagens por causa dessa, em aspa, guerra, essa invasão da Rússia na Ucrânia. Se houver a guerra, já quebra a economia no ano 2022. Qual é o resultado da guerra? Jesus disse tudo isso nesse capítulo. Observamos agora, nos dias atuais, há quanto tempo a gente estamos ouvindo as origens da guerra na Síria. Há mais de 2 anos, nós temos visto o que a guerra na Síria, louvado seja Deus, tem trazido não benefícios, mas destruição em massa. A guerra não traz nenhum benefício, só destruição. Mas por que o homem guerria ou faz guerra contra o seu semelhante? O vizinho não se dá com outro vizinho, então ele já joga uma bomba no quintal do vizinho e já vira uma guerra. E essa guerra traz
destruição, traz morte, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Se a Rússia vai invadir ou já invadiu a Ucrânia, entenda porque o mundo está preocupado. Todo mundo está na expectativa, porque a Rússia é uma grande potência. Como começou o conflito entre os israelenses e a Palestina? Observamos guerra entre irmãos, entre compatriotas, entre patrícios. E essa guerra só traz destruição, desolação. Desolação. Você observa que o resultado da guerra é destruição. Muito bem. Então, estes são sinais da vinda, do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus Cristo e também do fim do mundo. Glória a Deus. Muito bem. Como os condenados reagem? Faz aí uma análise. Como os condenados reagem quando ouvem a sua sentença? Alguns pensavam que Adolf Hitler seria o anticristo, exterminou 6.000 judeus, mas quando percebeu que ele iria ser eliminado, louvado seja Deus, ele temeu quando soube que ia ser julgado. Segundo a história, os seus próprios patrícios alemães se levantaram contra ele. Não gostava de judeu e era casado com uma judia. Muito bem, glória a Deus. Quais são os escândalos, louvado seja Deus, que surgiram e estão surgindo em todo o planeta? Louvado seja Deus, que nos avisa que Jesus está às portas, que o arrebatamento vai acontecer. A prisão do apóstolo Valdomiro, um escândalo para o Evangelho. Muito bem, vamos observar agora, glória a Deus, livro do Apocalipse. Apocalipse. Nós vamos ler o livro do Apocalipse. Lá no capítulo de número 20, né? Muito bem. Daqui a pouco estaremos lendo Apocalipse capítulo 20, no seu versículo, glória a Deus, que maravilha, versículo 11, né? Já vou deixar aqui separadinho para nós meditarmos. Apocalipse capítulo 20, verso de número 11. Vamos dar uma licença para me tomar uma aguinha. Muito bem, graças a Deus. Mas quais são os sinais da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja? Observamos Rússia vezes
Estados Unidos. E se a Rússia insistir, aleluia, como já entrou, né, na Ucrânia, se insistir, haverá guerra. E com certeza a Rússia acabará com o mundo. E a guerra só traz desolação. A terra será desolada se haver a terceira guerra mundial. Oh, meu Deus, só Deus para ter misericórdia. As cidades desoladas pelas guerras, 2 milhões de mortos, a guerra quebra a economia de todos os países. Quais as causas causadas pelas guerras? Primeiro, quebra da economia. Segundo, a fome. Terceiro, doenças, porque o cara ferido, sem recursos médicos, sem recurso de saúde, destruição total da humanidade, da família, animais, campo, toda vegetação. Isto são os terrores da guerra. Existem outros tipos de guerra que nós não vamos falar aqui hoje, mas estamos vivendo uma guerra muito forte, né? Uma guerra política muito forte em nosso país. Esses homens entram no poder e parece que sobe para a cabeça. Eles querem ser Deus. Eles querem ter autoridade máxima. Mas, se o meu Deus fizesse como fez com Nabucodonosor, fizesse eles comer capim, isso não custa para o Todo-Poderoso. Quem conhece a história sabe muito bem o que estou dizendo. Mas a terra será desolada? Vamos continuar aqui. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Glórias a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. As consequências do arrebatamento da igreja. O resultado são os seguintes. Quando Jesus arrebatar a igreja estará ausente da terra, pois será arrebatada, sendo ela o sal da terra, a luz do mundo. A sua ausência trará deterioração terrível para a humanidade, e as trevas terão domínio neste mundo. Se a treva ela já está imperando no mundo, você imagina quando a igreja sair da terra, for arrebatada. Já disse alguns sinais
da vinda dele, do arrebatamento dele, antes que aconteça as pragas dos 7 selos, das 7 trombetas e das taças da ira derramada na terra sobre a grande tribulação. Antes que isso aconteça, Jesus arrebata a igreja. A igreja não passará. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então a igreja será tirada como sal e luz da terra. O sal, o que você faz com a carne seca? Para ela não apodrecer, você põe sal. Olha o significado do sal. O sal conserva, louvado seja Deus, toda a massa, todo o corpo, todo ser humano, a carne, o sal conserva. Então, se a igreja é o sal, nós estamos conservando esse mundo, louvado seja Deus, com a nossa ética cristã, bom comportamento, família, louvado seja Deus. O gênero é heterossexual, aleluia. Estamos, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, na ética cristã. A nossa moral, louvado seja Deus, é digna de toda aceitação, porque a moral da igreja, ela vem da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então, a igreja será tirada como sal haverá e luz haverá com a sua ausência trará deterioração terrível à humanidade e às trevas, como a luz. Se eu apagar a luz, aqui fica escuro. Se acabar a luz do planeta, à noite nós vamos ficar escuro. Se tiver nublado, louvado seja Deus, as luzes do céu não claream, nem a lua, nem as estrelas. Muito bem, glória a Deus. A ação do Espírito Santo não será a mesma. Hoje a igreja está aqui. O Espírito Santo age de uma forma, louvado seja Deus, mas quando a igreja for tirada, a ação do Espírito Santo não será a mesma, como ocorre agora. Alguns dizem que quando ele conduzir a igreja ao encontro do Senhor, estará também ausente. Porém, esclarecemos que esta ausência tem a ver com a sua atuação e não com a sua presença. Isto porque Deus é onipresente e não há, portanto, lugar onde ele não esteja. Haverá grande inquietação e tribulação no meio dos povos, e a humanidade será pega de surpresa e ficará sem entender o fato, o que aconteceu. Com esse evento iniciará o período chamado de grande tribulação. Muito bem, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Sinais do arrebatamento. Quais são os sinais do arrebatamento? Apostasia, abandono da fé. Pessoas que eram, hoje não são mais. Apostasia. Aumento da iniquidade. Quando eu digo que a ética da igreja é um só casamento, uma só esposa, um só marido, louvado seja Deus, nós somos ao contrário do mundo. A iniquidade, ela não pode crescer dentro da igreja. E se ela está dentro da igreja,
a palavra de Deus está sendo cumprida. E a Bíblia diz, se nós, primeiro, o julgamento começa por nós, que somos igreja, imagina o que será dos outros. Então vale a pena você fazer essa reflexão. Se você não é igreja, aceita Jesus como seu Salvador de coração, de alma, e passa a ser igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Haverá também relativismo, abalo na natureza. Ih, irmão, olha essas enchentes aí que está acontecendo. Louvado seja Deus, morro descendo com casas e tudo. Louvado seja Deus. Aumento na violência, irmão. Violência em toda parte. Fome. Irmão. Jesus disse no capítulo 24 que vai haver fome, terremoto em vários lugares. E nunca houve tanta guerra. Louvado seja Deus. Se a gente for fazer uma contagem aqui de 2000 até hoje, 2022, quantas guerras já não houve? Muito bem. E essa fome aqui, mano, louvado seja Deus, ela atingirá o mundo. Sempre teve fome, mas essa atingirá o mundo inteiro. Pestes. Imagina que os médicos lutam nos laboratórios, os farmacêuticos, enfim, todo o pessoal, os profissionais da saúde, lutando para decifrar, para descobrir vacinas, medicamentos para as pestes. Temos aí várias delas, né? As escassez, os falsos profetas tem em toda parte, todo mundo quer profetizar hoje, né? Até pela internet, né? Hoje tem falsos profetas profetizando. Não conhece nem a Bíblia, não lê nem a palavra, nem orar ele ora, mas ele já profetiza. A falta de amor. A gente observa as pessoas pegando um gatinho no meio da rua e atravessa ele, mas não ajuda o mendigo na calçada pedindo esmola. Falta de amor, falta de paz e também de justiça. Mas vamos lá. Tudo isso são sinais do arrebatamento da igreja. Muito bem. Vamos ler aqui capítulo 20 de Apocalipse, verso 11. O juízo final. Muito bem. Não deu tempo de nós falarmos sobre o que vai acontecer quando Deus lançar sobre a terra, abrir os 7 selos. Quando as trombetas tocarem, as 7 trombetas, e quando as taças, louvado seja Deus, das pragas forem lançadas sobre a terra. Não deu tempo, mas no próximo estudo eu estarei falando sobre, louvado seja o nome do Santo Senhor, os 7 selos, e também sobre as 7 trombetas, e também sobre, louvado seja Deus, as taças das pragas que serão lançadas sobre a terra. Mas vamos lá. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não achou-se lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Olha aí. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livros, segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Os que não subirem no arrebatamento ficarão, vão morrer e vão ressuscitar.
lá no juízo final, né? Mas lá vai estar o livro da vida. Eles vão ser julgados pelos livros. Mas se o nome deles não estiverem no livro da vida, eles serão lançados. Condenação eterna. Olha aí que está escrito aqui. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. A morte e o inferno foi lançada a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, presta atenção aí. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí no capítulo 23 se segue. E vi o novo céu, vai haver um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz. Inscreva-se no canal. Deus abençoa.